Sem sombra de dúvidas, um dos momentos mais marcantes da semana foi quando o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, divulgou os depoimentos do alto comando do Exército, Marinha e Aeronáutica, assim como também a delação do Mauro Cid, para apurar esse assunto do golpe de Estado. Assunto que está rendendo muito ainda. Uma ala não acredita, a outra acredita que aconteceu um golpe de Estado e cada um tem o seu posicionamento. Mas é preciso que a gente comece a confrontar algumas matérias que vêm saindo. Uma delas é atinente ao Mauro Cid. Porque não pode ter o órgão judicial, não pode ter a própria Polícia Federal, o intuito de incriminar a qualquer custo. E essa matéria aqui é uma matéria que preocupa um pouco. Matéria da revista Veja, sob pressão. Pressão de quem? Mauro Cid se divide entre ser fiel a Bolsonaro e o risco de voltar à prisão. Abre aspas, matéria do Veja no Insta, né? Então eu sempre cito a fonte. Para a Polícia Federal, já há evidências mais do que suficientes para indiciar o ex-presidente Jair Bolsonaro no inquérito que deve ser concluído até o meio do ano. E o testemunho de Mauro Cid é a peça-chave para unir as várias pontas da apuração. Um recuo do coronel neste momento, além de comprometer todo o trabalho, lhe traria uma infinidade de problemas. Para manter os benefícios, os termos pactuados da colaboração devem ser cumpridos à risca. O acordo estabelece que, em caso de condenação, a pena máxima para o ex-ajudante de ordem seria de 2 anos, uma considerável diminuição para quem tinha no horizonte a perspectiva de sentenças que, somadas, podem chegar a mais de 1 década na cadeia. O que aconteceu aqui? O Mauro Cid, pela quantidade de acusações que lhe foram feitas, foi pressionado a fazer a delação premiada. E ele foi o primeiro militar a falar, e no seu primeiro depoimento eles emplacaram ali uma responsabilização do Bolsonaro pelo 8 de janeiro, pelo suposto golpe de Estado. Acontece que foi feita uma proposta de delação para o Mauro Cid. Olha, ou você faz essa delação e no caso de condenação sua pena vai ser mínima, você nem preso vai, ou nós vamos te voltar para a cadeia, nós vamos fazer um julgamento pesado contra você. A verdade é que está sendo um verdadeiro pau de arara. A verdade é que o Mauro Cid está entre a cruz e a espada. Ele tem que delatar o Bolsonaro, ele tem que achar argumentos e tem que jogar o Bolsonaro na fogueira. Para ele, talvez foi até um alívio, né? Porque os outros generais, inclusive o da Aeronáutica, ele não tinha ali tanta pressão sobre ele como o Mauro Cid tinha. Mas arregou mais rápido. E ali foi um depoimento que, assim, bem direcionado para jogar o Bolsonaro para de trás das grades. Depois do depoimento do ex-comandante da Aeronáutica, começou uma chuva de críticas ao Exército Brasileiro. Então o Exército Brasileiro está sendo chamado de melancia, está sendo chamado de fracassado, de covarde, de traidor, enfim, tudo isso graças ao comentário ao depoimento que vazou do comandante da Aeronáutica. E o que está acontecendo é o seguinte, as Forças Armadas hoje estão com a credibilidade muito baixa perante toda a sociedade. Os petistas detestam as Forças Armadas, querem ver a maioria na cadeia. Já os apoiadores do Bolsonaro, que outrora eram super devotos, vamos dizer assim, até dos militares, hoje estão também revoltados com os militares com base no que tudo que está acontecendo aí com as delações que foram feitas. Há quem diga que ficou escancarado que os militares traíram Bolsonaro, que Bolsonaro não agiu fora das 4 linhas da Constituição e os militares estão jogando o Bolsonaro na fogueira agora para salvar ali as suas benesses. Cada um está com um argumento sobre o que está acontecendo, mas o argumento mais forte é esse. Vamos lá, pessoal, vamos falar de questão de segurança pública agora também. Olha só essa matéria do jornal Metrópolis. Isso aqui reforça cada vez mais a tese de que as penas têm que ser endurecidas contra criminosos violentos. Em apenas 4 dias de saidinha, PM prende 298 descumprindo medidas judiciais. A Polícia Militar de São Paulo prendeu, em apenas 4 dias,
298 detentos beneficiados pela saída temporária da cadeia por descumprimento de medidas judiciais, ou seja, eram sujeitos que tiveram o benefício da saidinha, saíram para roubar, abusar, matar. E tá tudo bem, né? É a nova regra do Brasil. Entre eles, 31 foram flagrados cometendo novos crimes. Eles foram reconduzidos ao sistema prisional. De acordo com o levantamento do Centro de Operações, 128 detentos foram presos na capital paulista e na Grande São Paulo. Os demais foram detidos no entorno de Ribeirão Preto, Sorocaba, Campinas e outras regiões do estado. A primeira saidinha de 2024 teve início na última terça-feira. Os presos contemplados têm até a próxima segunda para retornarem às suas unidades penitenciárias. Tem direito à saída temporária os detentos do regime semiaberto e que tenham cumprido pelo menos 1/6 da pena. No caso de reincidentes, o requisito é ter cumprido 1/4 da pena. Além disso, é necessário ter bom comportamento. Caso o detento tenha se envolvido em ocorrências leves ou médias dentro do presídio, deve passar por um processo de reabilitação de conduta antes da saidinha, que leva 60 dias. Ou seja, o cara fez alguma merda ali dentro da cadeia, fica 60 dias para reabilitar e aí tá liberado de novo para saidinha. Pois é o Brasil, né? Olha só, ainda citando esse possível golpe de Estado do qual o Bolsonaro é denunciado, eu achei muito interessante o ponto de vista do Luiz Camargo. Ele que tem um canal no YouTube também, já o sigo há anos, já desde 2015 eu conheço o canal dele. Olha só o que o Luiz Camargo escreveu. Conversar com generais sobre artigos previstos na Constituição é crime. Artigo 136 é o estado de defesa. Artigo 137 é o estado de sítio. E o artigo 142, garantia da lei e da ordem. Então, o que é anunciado é que o Bolsonaro chegou a propor 3 hipóteses. A garantia do o estado de defesa, a garantia da lei e a ordem e o estado de sítio para os generais e também para a AGU, a Advocacia Geral da União. Agora, a insanidade que eu pergunto para vocês é: quem tenta um golpe de Estado, comunicando Marinha, Exército e Aeronáutica e dando hipóteses para que eles escolhessem, e todas essas situações deveriam passar por conselhos, ou seja, está tudo previsto dentro da Constituição, ou pela própria Câmara dos Deputados. E sabe, consultando o jurídico para ver se aquilo está dentro da lei e da Constituição. Golpe de Estado, automaticamente, te remete ao entendimento de que é algo fora da lei, é algo que não respeita a legislação. Então, é um discurso que não está convencendo muito, mas eles insistem em bater. O que eu consigo perceber hoje? A ideia que eu vejo hoje é que eles estão fazendo um trabalho maciço, tá? Pesado, em cima de enfiar a goela abaixo a ideia de que houve um golpe de Estado, uma tentativa de golpe de Estado, sim, e agora a gente está pronto para prender Bolsonaro. O que o Nicolas Ferreira falou foi: olha, eu quero ver a coragem de vocês para prender o Bolsonaro, porque se prenderem Bolsonaro, o Brasil para. É uma aposta que, pelo visto, o STF não está querendo cumprir. O Luiz Camargo ainda citou o seguinte aqui, ó. Em 2016, a Dilma tentou convocar os militares para conter o seu processo de impeachment. Porém, o general Vilas Boas não acatou. Dilma não foi presa, sequer investigada por tentativa de golpe, tampouco Vilas Boas por prevaricação. Pois é o que mostra que são 2 pesos e 2 medidas. Ninguém nunca deu atenção à fala do Vilas Boas em relação a Dilma tentar instalar um estado de sítio ali. É uma medida constitucional. Se ela tivesse feito, tivesse passado, tivesse sido aprovado pelo Congresso, ela poderia ter feito. A grande questão é que ela não conseguiu um ambiente político adequado para que aquilo acontecesse. Da mesma forma, o Bolsonaro. Bolsonaro tentou aplicar um estado de sítio, um estado de defesa, o AGLO. Sim, isso aí está nítido. Mas isso são regras contidas dentro da Constituição. E se não teve um ambiente político adequado, é por isso que não aconteceu. Então, assim, juristas sérios, sabe, não dá para engolir esse argumento aí, não faz sentido. Vamos lá, olha só. Morador de rua, julgado pelo 8 de janeiro, que foi inocentado pelo STF, disse: fui lá de curioso. Eu quero que você escuta esse depoimento dele, olha só.
Eu não cheguei perto de nada, nem passei da rampa. Eu não cheguei perto de nada e nem passei da rampa. Não tinha nenhuma barreira policial até entrar no Planalto, nem antes da rodoviária não tinha. A única barreira policial que tinha foi a que me prendeu em frente ao Palácio do Itamaraty, que é da Marinha, que foi aonde os policiais segundo o primeiro depoimento, falaram que não me pegaram com nada. Foi exatamente isso que aconteceu. Após eu chegar nesse local, manifestantes me chamaram de infiltrado, queriam me bater lá, e os policiais apenas efetuaram a prisão e eu fui conduzido à delegacia, onde não consegui falar com nenhum familiar, com ninguém. Onde, manifestantes me pegaram, eu não tinha nada, foi conduzido à delegacia, não consegui falar com nenhum familiar, com ninguém que poderia me ajudar, inclusive advogado. Que poderia me ajudar, e infelizmente eu fui conduzido para o presídio. Não era minha intenção, eu fui lá de curioso, como eu falei, vi os helicópteros sobrevoando a área, como eu andava muito naquela área, eu fui lá de curioso e acabei sendo detido. A minha pergunta para vocês é: um curioso foi preso por 11 meses, a PGR denunciou, uma denúncia genérica, um Ctrl-C, Ctrl-V para quase todo mundo, e essa turma ficou presa. Esse cara ficou preso lá por 11 meses. Agora minha pergunta é: quantos não estão na mesma situação? Noticiei para vocês o caso do vendedor ambulante que chegou depois do ataque na rodoviária. É tão simples, é só olhar a hora que ele chegou na rodoviária. Ele tem a passagem, o bilhete de passagem, que hora que o ônibus chegou, é só pegar o relatório. E aí mostra a hora que ele estava lá. E o cara foi preso. Ficou muito tempo preso e agora está com chance de ser condenado. Vendedor. Então, assim, sabe, foi um atropelo tão grande, mas tão grande, do devido processo legal, do Estado Democrático do Direito, da individualização da pena, que, sabe, se aconteceu isso com esse morador de rua, a gente já pode imaginar o que aconteceu com aquelas pessoas que sabidamente são apoiadoras do ex-presidente Bolsonaro ou que são contra o Lula, contra o sistema, mas que não participaram de nada, e é fácil comprovar lá uma foto dele fazendo uma postagem pró-Bolsonaro. Pois é, complicado, não é? Bem complicado, tá certo? Por fim, mas não menos importante, só para refutar aqui, olha só, estão anunciando que o Brasil está bombando, está tendo mais emprego, estão anunciando que as coisas estão melhorando e as pessoas estão deixando de passar fome. Só que, de vez em quando, vem algumas matérias que me deixam muito na dúvida. Como, por exemplo, essa matéria do Conexão Política. Pedidos de segundo-desemprego crescem no primeiro bimestre de 2024 e atingem o maior nível em 9 anos. Mas como? Seguro-desemprego é o período que você fica recebendo porque você foi mandado embora. Disseram que o emprego agora foi recorde. Mas como que o emprego e o desemprego podem ser recordes ao mesmo tempo? É um assunto meio estranho, vocês não acham? Os pedidos de seguro-desemprego registraram um aumento nos 2 primeiros meses deste ano, atingindo o maior patamar para o primeiro bimestre desde 2015. Segundo dados do Ministério do Trabalho e Emprego, entre janeiro e fevereiro foram noticiados 1,2 milhão de requerimentos em todo o país. Isso representa uma disparada de 8% em relação ao mesmo período de 2023, quando houve 1,1 milhão de solicitações. Ou seja, aumentou quase 10% o número de gente que foi despedida. Você só recebe o seguro-desemprego quando você é demitido sem justa causa. Tá? Quando você é demitido. Quando você pede para sair, você não levanta o seguro-desemprego. E aí? Como é que pode estar aumentando a renda? Como é que pode estar aumentando o número de empregados e o número de desempregados sendo mandado embora totalmente? Então, um aumento de 12%. Então, sei não, né? Parece que alguma coisa de errada não está certo nisso aqui. Olha essa outra matéria aqui para vocês, ó. Ex-presidente do PT critica o partido distanciamento da população. Não brinca, né? O deputado federal e ex-presidente do PT, o Rui Falcão,
declarou durante uma entrevista ao Poder 360 que o partido se afastou das atividades corriqueiras da população nos últimos anos. As declarações foram feitas nesta quarta-feira. Falcão, que liderou o partido de 2011 a 2017, acredita que é necessário que a legenda volte a fazer política para se aproximar da sociedade, visto que as eleições municipais ocorrem neste ano. Na visão do congressista, o PT deixou de lado sua presença permanente em espaços como bairros, comunidades, igrejas e sindicatos para fazer política apenas de 2 em 2 anos. A realidade é que o PT só faz política de 2 em 2 anos mesmo. Na hora H, igual o Lula está no poder, o que você está vendo sendo implementado de maneira efetiva? Sabe, a gente está vendo o Estado pior do que abandonado. Quando a gente diz que está abandonado, ele está abandonado, o povo começa a consertar. Ele está sendo um Estado que está doente e está cheio de carrapatos sugando o sangue do Estado. É isso que a gente percebe hoje do atual Estado. E pelo menos um ou outro PT conseguem fazer aí uma autocrítica aí, né? Pelo menos isso, né? Menos mal. Tá certo? Pessoal, é isso, tá? Obrigado por ter acompanhado a gente num sabadão aqui mais. A gente volta daqui a pouquinho, 9 horas, ainda tem mais um editorial hoje. E amanhã, de manhã, se Deus quiser, a gente tá aqui com vocês também. Se puder me ajudar compartilhando, mandando para mais pessoas, ajuda bastante, tá bom? Abraço, vejo vocês no próximo editorial.